Olá, seja bem-vinda a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Bom, vamos começar hoje com o Galápagos Desenvolvimento Logístico, o GCDL-11. Tivemos um fato relevante e importante por lá. Isso, exatamente. O fundo anunciou que concluiu a venda da participação que ele tinha, né? Aquela de pouco mais de 32%, na Sociedade Imigrantes Miracema. Ah, a venda foi concluída agora em julho? Certo, dia 1º? Isso mesmo, dia 1º de julho. E já teve um recebimento inicial, né? Sim, vi aqui 8.200.000 reais, mais ou menos, já líquido. Mas o valor total é maior, né? É maior. Esse foi só o começo. Tem mais 4 parcelas mensais, do mesmo valor. Vai dar uns 41 milhões no total, aproximadamente. Interessante. E a gestão diz que isso faz parte da estratégia, sabe? Monetizar o portfólio, aproveitar as condições do mercado. O básico, né? Realizar lucro para os cotistas. Faz sentido. É uma forma de destravar valor. Exato. E eles mencionaram que ainda vão avaliar o impacto disso na contabilidade e na distribuição de rendimentos. Então, é bom ficar de olho nos próximos informes. Com certeza. Bom, saindo do GCDL11 e dessa venda, vamos dar uma olhada no MCLG11, o Mauá Capital Logística Feeder. Saiu o relatório de junho, referente a maio. Ah, sim, o MCLG11, esse tem aquela estrutura diferente, né? É um fundo feeder. Isso, ele investe nas cotas seniores de um fundo master. E a grande vantagem para quem investe no MCLG11 é aquela rentabilidade já definida. IPCA mais 9% ao ano. Bem previsível. E o último rendimento refletiu isso, né? O relatório mostrou 1,28% no mês para a cota. Isso já considerando o IPCA de março, que foi 0,56% mais o cupom. Exato. E a distribuição em junho foi de 0,074 centavos por cota. Que, se a gente comparar, deu mais que o CDI líquido no mesmo período, que ficou ali perto de 0,97%. Então foi um retorno bem interessante mesmo. Foi sim. E, olha, um ponto que chamou a atenção no relatório foi a reavaliação patrimonial dos imóveis lá do Fundo Master. Teve reavaliação e foi para cima? Foi, e bastante. Uma variação positiva de mais de 38%. Mas, atenção, isso não altera o valor patrimonial da cota do MCLG 11, a cota sênior. A remuneração dela continua travada no IPCA plus 9%. Ué, então qual a vantagem dessa reavaliação para o cotista do MCLG11? Fiquei um pouco confusa. A vantagem é segurança. É como se o colchão de proteção ficasse mais grosso, sabe? A tal da razão de subordinação, que protege a cota sênior, pulou de 34% para quase 52%. Ah, entendi. Então, tipo, tem mais patrimônio ali garantindo o pagamento da cota sênior caso dê algum problema. Exatamente isso. Mais garantia, mais segurança para o investidor da cota sênior. E a parte operacional também continua bem, né? Pelo relatório, sim. Vacância física e financeira continua zero nos imóveis investidos. Isso. Aluguéis pagos direitinho e aquele índice de cobertura, que mostra se o resultado cobra a distribuição, ficou em 1,74 vezes em maio. Bem confortável. Bem sólido. O portfólio são aqueles 4 galpões AAA, né? Jundiaí, Cajamar, Duque de Caxias, Ribeirão Preto. Tudo alugado para Casas Bahia e Ford, basicamente. Contratos longos ainda, quase 6 anos na média. E a dívida que tem, eles têm caixa para pagar. Parece tudo bem tranquilo por lá, então. Agora vamos mudar um pouco o cenário. Falar de reestruturação, questão fiscal. Vamos para o PQDP11, o FI do Parque de Pedro Shopping. Pois é, o PQDP11. O foco dele é a participação no shopping lá em Campinas, né? E teve aquela mudança grande recente. Que foi aprovada no ano passado. Isso, aprovada em junho de 2024. Com isso, o PQDP11 passou a ter a participação no imóvel diretamente, aqueles 12%, e não mais via cotas de outro FI, o FI-PDP. E por que fizeram essa mudança toda? Foi bem complexo, né? Transferir patrimônio para outros fundos. Foi. O motivo principal foi tentar diminuir o risco de uma autuação fiscal antiga. A Receita Federal tinha questionado o FI-PDP por não cumprir uma regra lá da lei dos FIs. Ah, aquela questão tributária. Lembro disso. Exato. E, assim,
Recentemente, teve até uma decisão favorável para o fundo no CARF, que é tipo um tribunal administrativo para essas coisas fiscais. Foi unânime. Que boa notícia. Então resolveu. Ainda não totalmente. Cabe recurso ainda. Então, a cisão foi uma forma de tentar, bom, isolar uma parte do patrimônio desse risco, entende? Separar as coisas. Entendi. Uma estratégia para proteger o fundo, então. Enquanto isso, o shopping, SFI, como está? Tem novidades? O shopping continua tocando aquele projeto grande de expansão e revitalização. É um investimento pesado, 200 milhões para o shopping todo. Nossa, e já tem coisa pronta? Sim, a entrada das pedras terminou em 2024. Estão mexendo em comunicação visual, paisagismo, o shopping está em obras, digamos. E o resultado operacional, o NOI, em maio foi de 13 milhões de reais na base caixa. Certo. Então, olha só que interessante o panorama de hoje, né? A gente viu o GCDL11 vendendo ativo para realizar lucro, o MCLG11 super focado em segurança e previsibilidade com aquela estrutura de cota sênior e o PQDP11 no meio de uma reestruturação por causa de questão fiscal, mas tocando a operação do shopping. Exatamente. Mostra como cada fundo tem seu momento, sua estratégia, seus desafios. É a dinâmica do mercado. Com certeza. Fica a reflexão sobre como essas diferentes abordagens se encaixam em cada perfil de investidor. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te impactou? Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!